Pablo Escobar. Com certeza você já ouviu falar nesse nome, mas talvez você não sabe quem era este homem. Então se prepare porque hoje você vai conhecer a história do maior narcotraficante de toda a história. Pegue a pipoca e assista a história de Pablo Escobar. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em Rio Negro, no dia 1º de dezembro de 1949. Foi um narcotraficante colombiano que conquistou fama mundial como o Senhor da Droga colombiano, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo, graças ao tráfico de cocaína nos Estados Unidos e outros países. Considerado o mais brutal, impiedoso, ambicioso e poderoso traficante da história. Pablo Escobar foi o terceiro de 7 filhos de Abel de Jesus Escobar Echeverri, um fazendeiro, e de Hermilda de Los Dolores Gaviria Berrio, uma professora de escola primária. Como um adolescente nas ruas de Medellín, ele começou sua carreira criminosa por supostamente roubar lápides para revendê-las a traficantes. Ele estudou por um curto período de tempo na Universidade Autônoma Latino-Americana, em Medellín. Escobar envolveu-se em muitas atividades criminosas, como a aplicação de golpes, venda de cigarros contrabandeados e bilhetes falsos de loteria, além de roubo de carros. Em 1970, ele era ladrão e guarda-costas e conseguiu $100 mil depois de sequestrar um executivo de Medellín antes de entrar no comércio de drogas. Seu passo seguinte foi se tornar um milionário ao trabalhar para o contrabandista Álvaro Prieto. A ambição de infância de Escobar era se tornar um milionário até os 22 anos. Em 1975, Escobar começou a desenvolver a sua operação de venda de cocaína. Ele mesmo voou várias vezes, principalmente entre a Colômbia e o Panamá, para contrabandear a carga para os Estados Unidos. Quando mais tarde comprou 15 aviões novos e maiores, incluindo um Learjet, e 6 helicópteros, Escobar aposentou seu antigo avião e o pendurou acima do portão do seu rancho, a Hacienda Nápoles. Em maio de 1976, Escobar e vários de seus homens foram presos e encontrados com 18 kg de pasta base depois de voltar a Medellín com uma carga pesada do Equador. Inicialmente, Pablo tentou, sem sucesso, subornar os juízes de Medellín que estavam começando o processo contra ele. Em vez disso, depois de muitos meses de disputas legais, Pablo conseguiu subornar os 2 policiais que os prenderam e o caso foi arquivado. Deste episódio em diante, ele começou a lidar com as autoridades através de suborno ou de assassinato. Roberto Escobar afirma que Pablo entrou no negócio simplesmente porque o contrabando se tornou muito perigoso para o tráfico. Não havia cartéis de drogas, apenas alguns barões da droga, portanto era um bom negócio para todos. No Peru, eles compraram a pasta de cocaína, que era refinada em um laboratório numa casa de 2 andares em Medellín. Em sua primeira viagem, Pablo comprou 14 kg de pasta, no que viria a ser o primeiro passo para a construção de seu império. Na primeira, ele contrabandeou cocaína em pneus velhos em aviões, sendo que um piloto poderia ganhar até $500 mil por voo, dependendo de quanto seria contrabandeado. A demanda por cocaína disparou nos Estados Unidos e Pablo organizou mais remessas, rotas e redes de contrabando para distribuição no sul da Flórida, na Califórnia e em outras partes dos Estados Unidos. Ele e Carlos Leder trabalharam juntos para desenvolver um novo ponto de transbordo em uma ilha das Bahamas. De 1978 a 1982, este local foi utilizado como a principal rota de contrabando do cartel de Medellín. Escobar foi capaz de comprar cerca de 20 km² de terras, que incluíam a Hacienda Nápoles, por vários milhões de dólares. Ele criou um jardim zoológico, um lago, e outras diversões para sua família e organização criminosa. Em um ponto, estimou-se que 70 a 80 toneladas de cocaína estavam sendo enviadas da Colômbia para os Estados Unidos mensalmente. No auge de seu poder, em meados da década de 1980, Escobar enviava até 11 toneladas por voo em aviões para os Estados Unidos. A maior carga enviada por Pablo foi de 23 toneladas misturadas com pasta de peixes. O envio foi feito via barco, segundo seu irmão no livro, Escobar. Além de usar os aviões, o irmão de Pablo, Roberto Escobar, disse em seu livro que ele também usava 2 pequenos submarinos de controle remoto para o transporte de cargas massivas. Escobar subornou incontáveis oficiais de governos, juízes e outros políticos,
e muitas vezes executou pessoalmente subordinados desobedientes. Corrupção e intimidação foram características predominantes do modo de agir de Escobar. Ele tinha uma estratégia inescapável conhecida como plata ou plomo, em língua portuguesa, dinheiro ou chumbo, que significava que ou o sujeito aceitava seu dinheiro ou seria assassinado. Escobar foi o responsável pela morte de 3 candidatos à presidência da Colômbia, pela explosão do voo Avianca 203, e do prédio de segurança de Bogotá em 1989. Alguns analistas acreditam que ele estava por trás do incidente na Suprema Corte Colombiana em 1985, que resultou no assassinato de metade dos juízes da corte. O cartel de Medellín também esteve envolvido numa sangrenta guerra pelo controle do tráfico com o cartel de Cali durante quase toda a sua existência. Pablo mandava cartas para suas vítimas, convidando para seus respectivos enterros, e seus capatazes as executavam precisamente na data marcada para o funeral. No auge de seu império, a revista Forbes estimou Pablo Escobar como o 7º homem mais rico do mundo, com o cartel de Medellín controlando 80% do mercado mundial de cocaína. Sua organização tinha aviões, lanchas e veículos caros. Vastas propriedades e terras também eram controladas por Escobar durante esse período, quando ele ganhava uma soma de dinheiro quase incalculável. Estima-se que o cartel de Medellín chegou a faturar cerca de 30 bilhões de dólares por ano. Escobar era um herói para muitos em Medellín. Ele tinha bons relacionamentos e trabalhou para melhorar as condições de vida da população pobre da cidade. Fã de esportes, é acreditada a ele a construção de estádios de futebol e o financiamento de times na cidade. Escobar sempre se esforçou para cultivar uma imagem de Robin Hood, e frequentemente distribuía dinheiro aos pobres. A população de Medellín costumava ajudar Escobar, escondendo informações das autoridades ou fazendo o que quer que fosse para protegê-lo. Em 1992, Escobar voltou-se para o governo colombiano para evitar sua extradição para os Estados Unidos ou seu assassinato pelo cartel rival. Escobar ficou preso em sua luxuosa prisão particular, La Catedral, que ele próprio construiu. Ele negociou um acordo com o governo colombiano segundo o qual ele seria preso por uma sentença de 5 anos e a garantia de sua não extradição para os Estados Unidos. Entretanto, sua prisão parecia muito mais um clube particular, ultra seguro, e ele não se importaram muito com sua sentença, sendo visto várias vezes fora da prisão fazendo compras em Medellín, em festas, jogos de futebol e outros lugares públicos. Após a divulgação de fotos de seus passeios e de acusações de que ele teria matado muitos de seus parceiros de negócios quando eles iam visitá-lo em La Catedral, a opinião pública forçou o governo a agir. Quando um oficial do governo tentou transferir Escobar para outra prisão em 22 de julho de 1992, ele escapou com medo de ser extraditado para os Estados Unidos. Daí então travou-se uma busca de 17 meses, que custou centenas de milhões de dólares. E teve a coordenação entre os Estados Unidos, com o Comando Conjunto de Operações Especiais, a Força Administrativa de Narcóticos, a Polícia Colombiana, e o Grupo Los Pepes. A guerra contra Pablo Escobar acabou em 2 de dezembro de 1993, em meio a mais uma tentativa de iludir o Bloco de Busca, a Unidade de Operações Especiais da Polícia Nacional da Colômbia. Usando a tecnologia de triangulação de rádio, uma equipe colombiana de vigilância eletrônica, conduzida pelo brigadeiro Hugo Martínez, encontrou-o escondido em um bairro de classe média em Medellín, desencadeando um tiroteio com Escobar e seu guarda-costas, Álvaro de Jesus Agudelo, conhecido como El Limón. Os dois tentaram fugir correndo pelos telhados de casas adjacentes, para chegar a uma rua atrás, mas ambos foram baleados e mortos pelas forças policiais colombianas. Escobar foi atingido por 2 tiros na perna, no dorso e por um tiro fatal através da orelha. Nunca foi provado quem realmente disparou o tiro fatal na cabeça de Escobar ou determinado se este tiro foi feito durante a troca de tiros ou como parte de uma possível execução, sendo que ainda há uma grande especulação sobre o assunto. Alguns dos membros da família do traficante acreditam que Escobar poderia ter cometido suicídio. Seus 2 irmãos, Roberto Escobar e Fernando Sánchez Arellano, acreditam que ele atirou em si mesmo. Após a morte de Escobar e a fragmentação do cartel de Medellín, o mercado de cocaína logo se tornou dominado pela rival cartel de Cali até meados dos anos 1990, quando seus líderes também foram mortos ou capturados pelo governo colombiano.
A imagem de Robin Hood de Escobar continuou a ter influência duradoura na cidade de Medellín. Parte da população, especialmente entre os mais pobres, foi auxiliada por ele enquanto estava vivo e lamentou a sua morte. Cerca de 25.000 pessoas estiveram presentes em seu sepultamento e muitos queriam tocar no seu caixão e chegar próximo a ele. O cartel de Cali ameaçou e tirou todo o dinheiro que tinha ficado para a mãe e o filho de Pablo Escobar. Sem dinheiro e sem como se sustentar, eles se mudaram para a Argentina para se salvar e morar com parentes e recomeçar suas vidas. Pablo Escobar, apesar de ser um assassino impiedoso e cruel com quem cruzasse seu caminho, ele era um homem carismático, e muitas vezes ele se aproveitava dessa imagem que passava para o público para conquistar a confiança das pessoas e tudo aquilo que ele mais queria. Ele conseguiu construir um império recrutando vários jovens e adolescentes para trabalhar para ele. Esses jovens idolatravam tanto que literalmente estavam dispostos a matar e morrer por ele. Eles fariam qualquer coisa que fosse preciso simplesmente para agradar seu chefe. Dentro de casa, Pablo era totalmente diferente. Ele não era um homem arrogante, mas uma pessoa totalmente dócil, amoroso e muito diferente do Pablo Escobar que nós conhecemos através da mídia. Mas infelizmente usou toda a sua inteligência para o mal e acabou causando a morte de muita gente inocente. Acredita-se que ele tenha sido responsável pelo mandato e assassinato de mais de 5.000 pessoas, se tornando assim um dos maiores e mais cruéis criminosos que a história já viu. E hoje nós conhecemos a verdadeira história de Pablo Escobar. Se você curtiu, deixe o seu like para ajudar o meu vídeo chegar a mais pessoas.